falar. iniciar, pedir um negócio, tipo, eu já pedi, mas eu acho que não vai ser recorrente eu pedir toda vez, a segunda vez que eu tô pedindo, mas se tiver como deixar mais um dia para entregar o trabalho, teria jeito? Porque esse feriado ficou um pouquinho complicado, porque tinha outras Não, tem sim, coisas acumuladas. Ah, tá. tem sim. Me lembra no final da aula, e eu Beleza. coloco isso para segunda-feira, não tem problema nenhum. Não Ótimo. vai, não vai atrapalhar a nova parte da disciplina, que é algoritmo genético. Eu nem passei a atividade ainda, então não vai fazer diferença para mim, não. Não, então tá ótimo. Muito obrigado, professor. Valeu. Tá joia, de nada. Então tá gravando a aula. Nós vamos falar sobre algoritmos genéticos. Vocês podem ter sempre liberdade. Fala, o professor, pode colocar para frente a data? Pode mexer em tal coisa? Vocês têm liberdade total. Vocês vão verificar ao longo da disciplina que eu trato vocês de igual para igual. Mas, enfim, Então, beleza. eu vou falar sobre algoritmo genético, vou dar uma ligeira introdução. Vou falar sobre o algoritmo em si. Vou falar sobre os operadores genéticos e a seleção, que algumas vezes a gente chama seleção natural das espécies, seleção das espécies, é aquela seleção que a gente seleciona as espécies para passar para a próxima geração, que ocorre na natureza. É importante falar que o algoritmo genético, ele foi proposto originalmente pelo John Holland, um cientista. Existe uma correspondência entre a computação e a biologia. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E essa correspondência ela é aplicada no processo evolutivo. O algoritmo genético ele é baseado na teoria da evolução das espécies, onde nós temos o indivíduo, que é uma solução candidata, a gente vai ver isso tudo com mais detalhes. O indivíduo ou os indivíduos eles se recombinam entre si, realizam o crossover, realiza o cruzamento. A gente vai ver um operador chamado mutação, que a gente sabe que ocorre na biologia. Uma função chamada fitness, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e a seleção aí, que é a seleção natural ou a seleção das espécies. Eu gosto sempre de falar é, que a evolução das espécies é a teoria científica que melhor explica a origem da vida, certo? E que eu particularmente encontro alguns furos no sentido de o tempo evolucionário, o tempo da existência da vida não permitiu para processos, isso aí é uma coisa que eu creio, né? Não permitiu para que processos aleatórios criassem a vida. Mesmo com a pressão seletiva, mesmo com a seleção, mesmo com a vontade de viver que o ser vivo tem. Então, eu acho que ela é uma teoria que melhor explica a origem da vida, teoria científica. Eu, particularmente, uso na minha vida, no meu cotidiano, eu sou criacionista. Então, gostaria de deixar claro. Acho que as duas coisas podem conviver na minha vida, não tem problema nenhum. A gente vai ver que a teoria, do ponto de vista científico, tem um mérito muito grande de ser levado em conta, em consideração a, ao mimetismo que a computação faz dela. O mimetismo é a imitação. A imitação que a computação faz dela. Então vamos ver. Eu vou falar um pouquinho aqui, vou finalizar a apresentação, depois eu volto nesse slide. Vocês podem me interromper, podem ficar à vontade, quando vocês quiserem. Beleza. Vocês estão me ouvindo bem, não estão? Sim. Beleza. Vamos supor que a vida, originalmente, lá surgiram os primeiros seres humanos. Então, eu vou desenhar aqui bolinhas, círculos, para representar os seres humanos. Então, vamos supor que essa aqui é a minha primeira Professor, geração. Pode falar. o senhor não está compartilhando tela, não. Não? Então, você me perdoa. Eu vou voltar aqui aos slides anteriores.
Deixa eu verificar aqui. Então, eu falei que ia falar uma introdução, ia falar sobre o algoritmo genético em si, os operadores genéticos e a seleção. Eu falei que foi proposto por John Holland, existe uma correspondência entre a computação e a biologia, a gente vai ver essa certa correspondência. Tem o processo evolutivo. O processo evolutivo envolve indivíduos, soluções candidatas, elas se recombinam, elas fazem o cruzamento ou o crossover, elas sofrem mutação, que existe na biologia, comprovadamente. O fitness, eu vou falar um pouco mais, que é uma função de avaliação do indivíduo naquela população de indivíduos, e a seleção é natural. Foi até aqui que eu exibi os slides. E a respeito do que eu estou explicando agora, vamos supor que surgiu uma população inicial de seres humanos. Vou usar um pouquinho a teoria da evolução das espécies para tentar explicar o algoritmo genético. Essa população inicial, de alguma forma, realizou cruzamentos que, por este motivo, gerou filhos. Então, esses aqui são filhos. Alguns filhos sofreram. Esse aqui é filho. Esse aqui é filho. Alguns filhos sofreram mutação, porque a gente sofre mutação ao longo da nossa vida mesmo. É normal isso. E houve uma função, digamos assim, chamada seleção natural das espécies. O que essa seleção natural das espécies fazem? Seleciona quais desses indivíduos vão passar para a próxima geração. Até aqui tranquilo, gente? Como que a seleção natural das espécies ela faz essa seleção natural, digamos assim, faz essa seleção de indivíduos para a próxima geração? Simples. Na época das cavernas, provavelmente a seleção das espécies olhava quem que era o mais forte. O mais forte pegava talvez a fêmea mais forte, acasalava, criava filhos mais fortes, ou os mais fortes sobreviviam numa caçada. Provavelmente naquela época tinha a parte da inteligência também para fazer a criação da lâmina, quando começou a ter lança, pedra, fazer fogo. Então, provavelmente também teve o quesito inteligência. Possivelmente tinha a parte financeira, como existe nos dias de hoje, né? Aquele que tinha mais alimento provavelmente conseguia propagar mais a sua carga genética durante as gerações. Então, essa seleção natural seleciona dentre esses, aqueles que vão passar para a próxima geração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente sabe que na natureza existe um equilíbrio. Por exemplo, uma população de leões na África. Se a gente pegar ao longo dos anos e calcular a média de indivíduos de leões que existiam ao longo dos anos, a gente vai ver uma média em equilíbrio. Se existe muitos leões, vai ter uma escassez de presas, a população de leões vão diminuir. Se diminuir a população de leões, a partir de um patamar, vai passar a existir mais presas e a população de leões vão subir. Então, existe um equilíbrio aí que a gente conhece na biologia. Vocês concordam comigo, gente? Sim. Sim, né? Então, esse equilíbrio, ele é mantido aqui no algoritmo genético. Então, inicialmente, aqui nós tínhamos uma população de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indivíduos. Eu coloquei aqui 8 indivíduos, eu acho que eu coloquei 8 indivíduos, então a próxima geração, a segunda geração, também vai ter 8 indivíduos. Essa regra só não é respeitada por nós humanos, né?
nós humanos, nós não obedecemos essa regra porque, devido à nossa inteligência, a gente teve a capacidade de fazer produção agrícola, tratamento de animal confinado ou não, várias outras coisas. Então, a nossa espécie é uma espécie que ela só vai crescendo, ela não entra em equilíbrio em termos de quantidade, de número de indivíduos com o meio ambiente. Vocês concordam comigo que isso ocorre? Sim. Isso. Sim, Ô, mas pode falar. acaba que isso influencia também, por exemplo, em outras populações, não? Não Sim, sei você se é pode ver. seu. Por exemplo, o leão deve ter diminuído depois que os humanos começaram a caçar, por exemplo. Não tem Ah, a ver. eu acho que tem a ver. Começou a fazer plantio predatório na natureza, né? Planta, não refloresta, não tem animais, não tem presa e diminui a quantidade de leões. Provavelmente a nossa espécie deve ter sido uma das mais que executou influência no meio ambiente para outras espécies se acabarem ou diminuírem. Provavelmente isso deve ter acontecido sim. Né? Tanto é que, no bom sentido, né, o filme do Matrix, levando aqui para um filme totalmente fora da realidade, pelo menos nos dias atuais, né, que ele chega a falar que o ser humano é como se fosse o vírus do planeta, né? Talvez vocês já viram isso no primeiro episódio lá do Matrix. Mas é por aí. Nós vamos crescendo, crescendo indefinidamente. Mas na ideia, na biologia, é que uma determinada geração para a geração seguinte tende a ficar com o mesmo número. Tem um equilíbrio aí com a natureza, beleza? Então, algumas coisas a gente pode ver aqui. A gente pode ver a, a recombinação entre indivíduos, formando filhos. A gente pode ver que alguns filhos, a gente tem um operador de mutação. Nós temos seleção natural das espécies. Essa seleção natural das espécies usa uma função matemática ou uma função que a gente não conhece para avaliar cada indivíduo. Vocês concordam? Avaliar como? Quem tem mais dinheiro sobrevive mais tempo. Quem é mais saudável fisicamente sobrevive mais tempo. Aparência conta, conta. Quem é mais bonito sobrevive mais tempo. Tem a chance de casar com alguém que tem dinheiro e assim por diante. Então, existe uma função matemática ou uma função que avalia indivíduos e a seleção natural das espécies utiliza essa função para selecionar indivíduos para a próxima geração. Beleza. Algumas coisas aqui parece que eu vou estar sendo frio, né? Eu acredito muito no amor, eu acredito muito na convivência pessoal. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, fala-se em uma revista, eu estava vendo um artigo outro dia, que uma das grandes vantagens que o Homo sapiens, segundo a teoria, né, teve sobre os neandertais é que nós sabíamos aproveitar melhor aqueles que eram deficientes, por exemplo, deficientes visuais, deficientes físicos, de forma geral, né, nós sabíamos aproveitar melhor do que eles. Então, alguns falam que isso foi um fator que foi levado em consideração para a nossa espécie sobressair sobre a outra. Mas, enfim, isso é coisa para outra discussão. O que isso aqui tudo tem a ver com o algoritmo genético? Beleza. Vou tentar fazer um paralelo disso aqui com um outro problema. Alguém aqui conhece o problema das 8 rainhas? Sim. Conhece, né? Ou a gente pode aumentar isso para N rainhas. Eu vou colocar aqui 4 rainhas. Será que dá para fazer? Deixa eu ver se 4 rainhas dá para fazer. Qualquer coisa eu coloco mais uma coluna aqui. Eu acho que 4 rainhas dá para fazer. Se eu colocar uma rainha aqui, outra aqui. Opa, não deu. Se eu colocar uma rainha aqui, outra aqui.
e outra aqui, uma não colide com a outra. Uma não consegue atacar a outra. A partir de 4 rainhas, a gente consegue fazer isso. Então, o problema das 8 rainhas ou N rainhas a partir do N igual a 4 é o problema que a gente tenta distribuir as N rainhas num tabuleiro de tamanho N por N, de forma que uma rainha não ataque a outra. Esse é o problema das N rainhas. Tá certo? Tranquilo, gente? Como que eu conseguiria representar um tabuleiro com 4 rainhas? Isso de forma programática, programando mesmo, criando um código-fonte. Como que a gente representaria uma solução candidata? Qualquer. O que vocês Uma me dizem? que seria um pouco pesada, mas que daria, seria uma matriz de Booleano, né? Isso, poderia ser uma matriz de Booleano. Aqui tudo é falso, com a exceção esse aqui de true, e assim por diante. Seria uma matriz. Para fazer uma matriz, seria complicado eu pegar, por exemplo, dois indivíduos quaisquer, gerado aleatoriamente. Vamos supor que essa aqui é a minha primeira geração. Esquece esse aqui por enquanto. E esse indivíduo gerado aleatoriamente era este aqui. E o outro, segundo indivíduo gerado aleatoriamente, nessa primeira geração, seria este aqui. Deixa eu ver. Esse aqui. Beleza. Fazer o cruzamento entre esses dois é um pouquinho complicado. Eu até consigo fazer, mas é um pouquinho complicado. Fazer cruzamento entre matrizes significa, lá na biologia, os cruzamentos tentam seguir a ideia da biologia. Lá na biologia, um ser que já nasceu, ele tem aqueles, eu acho que são 23 pares de cromossomos, não é? É isso? Isso. Então faz de conta que isso aqui é 23. Na divisão celular que ocorre para gerar o espermatozoide ou o óvulo, esses pares de cromossomos, eles são divididos ao meio. Então, essa parte de cima aqui forma uma célula, um espermatozoide, e essa parte de baixo aqui forma outro espermatozoide. Não é isso? Vocês se lembram da biologia, gente? Eu não sou muito bom de biologia, mas não, eu era muito bom. Mas atualmente, né, tem muito tempo que eu não faço biologia, não estudo biologia. Então, essa parte de cima aqui leva metade da carga genética do indivíduo, e essa parte de baixo aqui leva a outra metade da carga genética. Então, na hora que a gente vai fazer na computação, no algoritmo genético, para produzir, aí encontra um óvulo que também tem o mesmo critério, é dividido no meio, tá certo? Se, geralmente, a mulher, o ser humano, produz, do sexo feminino, produz um óvulo a cada 28 dias, mais ou menos, aproximadamente. Então, seria somente essa parte de cima. Mas vamos supor que, vamos considerar as duas partes. Então, essa metade aqui, combinando com essa metade, geraria um indivíduo, podendo ser melhor ou pior. E essa metade de baixo combina com essa metade de cima, gerando o segundo indivíduo. Geralmente, em algoritmo genético, vocês vão ver que a gente sempre produz, a cada par de cromossomos que executa o cruzamento, a gente produz 2 filhos, usando essa ideia. Quando a gente utiliza a matriz, é um pouco complicado a gente dividir no meio, dividir esse aqui no meio, essa metade aqui vai ficar sem nenhuma rainha, essa metade vai ficar com 2 rainhas. Aliás, é essa metade com a metade de cá. Vai produzir um filho assim.
primeira metade do primeiro indivíduo com a segunda metade do segundo indivíduo. Vai produzir um indivíduo assim. E se eu fizer o contrário, essa segunda metade com essa primeira aqui? Vai produzir um indivíduo assim. Mais ou menos assim. Tem jeito de contornar isso? Tem. Ficaria assim. Este aqui e essa parte vazia aqui. 2 fios. Beleza. Só que isso aqui tem alguns problemas. Primeiro, deixou de ser 4 rainhas, passou para 6 rainhas. Tem jeito de resolver isso? Tem. Mas quanto mais a gente simplificar o nosso problema, a gente vai ver que essas divisões que ocorrem nos indivíduos, elas ficam mais simples. Então, se eu pegar o seguinte, esta rainha aqui, essa solução candidata de distribuição de 4 rainhas, eu vou fazer ela um pouquinho diferente. Em vez de representar no nosso programa como se fosse uma matriz, eu vou representar como se fosse um vetor. Que seria isso aqui. Eu crio um vetorzinho. O número de células que eu tenho no meu vetor é exatamente o número de colunas que eu tenho no meu tabuleiro, 4x4. Cada célula do meu vetorzinho, que representa a distribuição das rainhas, cada célula recebe um valor da posição da rainha naquela coluna. Essa célula vai receber um número correspondente da posição da rainha naquela coluna, e assim por diante. Então, essa aqui vai receber, vamos supor que começa de 0. Vamos usar o 0 aqui como início. 0 está na primeira linha, está na linha de número 0, está na linha de número 0 e está na linha de número 0. Nós simplificamos a representação de matriz para vetor. Toda vez que isso é possível, a gente sempre tem que tentar fazer. Eu consigo, a partir desse vetor, chegar nessa distribuição matricial, e a partir dessa distribuição matricial, chegar nesse vetor. Tranquilo, gente? Que mais? Esta forma de representar a distribuição de rainhas num tabuleiro 4x4, ou N por N, se a gente extrapolar a ideia, ela vai evitar da gente ter rainhas distribuídas, todas elas numa única coluna. Tá certo? Por exemplo, pode falar. Não entendi muito bem. Você vai, em vez de fazer uma matriz 4x4, você faz um vetor de 16 posições? Não, de 4 posições. Ah, tá. Mas então aí você considera só as células, né? Isso. Só vou chamar de célula que está sendo usada, né? Essa célula aqui, desse vetor, ou esta posição, a primeira posição do vetor, ela vai conter um valor que vai referente a esta coluna dessa matriz. E o valor que tiver aqui dentro vai informar nesta coluna onde a rainha se encontra. Ela se encontra na primeira linha, na linha de número 0. Ah, tá, não entendi. Isso. E essa posição do vetor, que é a segunda posição, refere-se à segunda coluna da nossa matriz. 0 aqui significa que a rainha nesta coluna está na posição 0, que é a primeira. Douglas, mas então é uma rainha por coluna? Isso. Por que é uma rainha por coluna? Porque a gente já sabe que se eu colocar rainhas na mesma coluna, eu vou ter Entendi. colisões, né? Se eu colocar uma rainha aqui e outra aqui, eu sei que eu vou ter colisões. Se eu tiver essa representação aqui vetorial, além de simplificar a minha representação, eu já elimino todas as colisões que ocorrem na vertical. Vocês concordam comigo? Não entendi. Sim. Por favor. Além de representação vetorial, a gente entendeu que de matriz para vetor,
Eu consigo de uma chegar na matriz e da matriz chegar no vetor. Tranquilo. Quando eu uso a representação vetorial, além de ser mais simples a nossa representação, porque é um vetor, a gente evita colisões na vertical, porque eu não consigo representar rainhas distribuídas no tabuleiro nesse formato, quando eu estou usando vetorial. Ó, onde que a rainha se encontra nessa coluna? Ah, na posição 1. Onde a rainha se encontra nessa posição? Na posição 1. Onde a rainha se encontra nessa posição? Pã, eu não consigo falar porque não tem rainha nenhuma. Eu sou obrigado a colocar uma rainha nessa coluna. Onde se encontra a rainha nessa coluna? Pã, não consigo pôr porque tem duas rainhas nessa coluna. Então, quando eu utilizo a representação vetorial, automaticamente todas as colisões entre rainhas de forma vertical, elas já são eliminadas. Ficou claro ou não? Ainda continua estranho? Agora sim, agora entendi. Beleza. Claro. Porque automaticamente, quando eu utilizo o vetor para representar a distribuição das rainhas, eu estou falando, olha, existe uma rainha nessa coluna, existe uma única rainha nessa coluna, uma única rainha nesta coluna e existe uma única rainha nesta coluna. Tá certo? E o número aqui dentro vai dizer em qual linha ela se encontra. Dúvida, gente? Não. Não? Tranquilo? Tranquilo. Então tá jóia. Então a representação vetorial ao invés da matricial vai me facilitar esses cortes que a gente vai fazer aqui para fazer a recombinação. E a gente vai ver que vai facilitar muito. Além de facilitar esses cortes, vai reduzir o nosso espaço de busca. O nosso espaço de busca não vai considerar soluções candidatas que existem colisões de forma vertical. Só as colisões de forma horizontal. Tá certo? Aqui, por exemplo, tem várias colisões horizontais e eu consigo representar. Só não consigo representar de forma vetorial as colisões verticais. E isso para mim é muito bom porque já elimina um monte de possibilidades no meu espaço de busca. Reduzir o espaço de busca também é uma estratégia para quem está otimizando. Tá certo? Ficou claro, gente? Sim. Então tá jóia. Então o motivo da gente usar vetor, ou sempre tentar usar vetor, é simplificação e facilidade na hora que vai fazer a recombinação. Sempre que a gente fizer isso, a gente vai tentar também reduzir o espaço de busca nosso, conforme o problema de N rainhas aqui fez. Tá certo? Então, a gente não vai ter mais um cruzamento de indivíduos parecidos, porque não vai existir mais indivíduos que tenham colisões na vertical. Então, vamos supor aqui que eu crio um indivíduo aleatório na posição... Opa, deixa eu voltar aqui. Espera aí só um pouquinho. Beleza. Então, vamos supor que eu crio um indivíduo aleatório cujas rainhas ficam distribuídas dessa forma aqui. E esse vetor representa essa distribuição. E eu crio um segundo indivíduo lá na primeira geração. É aleatório, né? O processo da vida, segundo a teoria da evolução das espécies, iniciou de forma aleatória. Então, vamos lá. Então, um segundo indivíduo possível seria uma matriz dessa forma, cuja representação vetorial ficaria da seguinte forma. Aqui valeria 3, 0, 1, 2, 3. A rainha nessa coluna também está na linha 3. A rainha dessa coluna também está na linha 3. E a rainha dessa coluna também está na linha 3. Eu não fiz uma pergunta aqui. Todo mundo aqui sabe como que a rainha se movimenta? Tem alguém que não sabe? Não tem problema nenhum e eu posso explicar isso? Não? Todos sabem?
Todos sabem que quando eu tenho uma rainha em uma determinada posição, ela pode se movimentar N casas nesse sentido, N casas nesse sentido, esse, N casas nesse sentido e nesse. Então, qual o problema dessa distribuição aqui? Eu quero chegar em procurar uma distribuição de rainhas onde que as rainhas elas não se atacam. O problema dessa distribuição aqui é que essa rainha está atacando essa está atacando esta, e essa está atacando esta. Essa aqui ataca essa ataca esta, e esta ataca essa. E elas se atacam. Então, o problema dessa distribuição aqui é que todas as raízes estão se atacando. E eu quero chegar numa solução onde eu consigo distribuir as rainhas onde elas não se atacam. Esse é o problema. Para quem não conhece, o problema das 8 rainhas ou das N rainhas. Como que eu faço para recombinar esse indivíduo com esse indivíduo utilizando a representação vetorial? Simples. Da mesma forma que na biologia eu corto uma célula, faço aquela divisão, se eu não me engano, é chamada de meiose, né? Meiose. Tem a citose, meiose, eu acho. Meiose. Eu corto esse indivíduo no meio e corto esse indivíduo no meio. Essa primeira parte da carga genética aqui recombina com essa segunda parte aqui da carga genética desse outro indivíduo. Então, vai gerar um filho assim, assim e assim. Em algoritmo genético, a maioria das vezes a gente gera 2 indivíduos na recombinação. E o segundo indivíduo, a gente pega essa primeira parte desse indivíduo e a segunda parte do indivíduo de cá. Então, vai ficar 3, 3, 0, 0. Esses aqui são os filhos desses 2 indivíduos aqui da primeira geração. Função fitness. Eu falei aqui que a seleção natural das espécies utiliza uma função na natureza que a gente não conhece, mas aqui a gente conhece essa função. A função fitness aqui é o seguinte, a função de avaliação é aquela função que eu somo todas as colisões que existem aqui e todas as colisões que existem aqui. Quanto menor é o número de colisões, maior é o fitness, mais saudável é o indivíduo. Mais dinheiro ele tem, mais inteligente ele é. Vocês estão conseguindo fazer um paralelo entre a computação e a biologia? Perguntas, gente? Se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Tem como repetir essa última parte aí, Douglas? Claro que tem. Eu falei para vocês que na natureza existe a seleção natural das espécies e ela utiliza uma função para avaliar os indivíduos para descobrir se eles vão passar para a próxima geração ou não. Que função é essa? Eu cheguei a falar aqui 3 aspectos que essa função é levada em consideração. Primeiro, o poder aquisitivo. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, maior é a chance de estar no hospital, maior é a chance de a pessoa ser mais bem cuidada fisicamente, da sua saúde, alimenta melhor. Que mais? Quanto maior o dinheiro, maior é a chance da pessoa propagar os seus genes, né, achar a parceira ou o parceiro, e assim por diante. Parte física. Quanto maior o físico da pessoa, maiores são as chances. Inteligência, QI, conta nessa avaliação? Conta. Então, existe uma função aqui que a gente desconhece, mas que a seleção natural das espécies faz uso muito bem dela na nossa espécie. Então, já que existe essa função para avaliar e a gente aplica a seleção natural das espécies, nós vamos criar também uma função para avaliar esses nossos indivíduos. Até aqui tranquilo, gente?
Tranquilo, tranquilo. Sim. Beleza. Qual que vai ser essa função? Vai ser uma função matemática que calcula o número de colisões entre rainhas. Então tá joia. Vamos calcular o número de colisões para a gente saber qual que é a avaliação desse indivíduo. Uma colisão, 2, 3, 4, 5, 6 colisões. Então, a função que retorna o número de colisões para esse indivíduo retornou 6. Aqui, apesar dos números serem diferentes, a gente vai ter o mesmo número de colisões. Vão ser 6 colisões. Até aqui tranquilo, gente? Tranquilo. Beleza. Tranquilo. Aqui vamos ver quantas colisões. Para eu olhar quantas colisões de forma visual, eu preciso distribuir num tabuleiro e contar isso de forma visual. Tem jeito de fazer sem ser de forma visual? Tem. Mas vamos distribuir. 0 e 0 é aqui. 3 e 3 é aqui. Quantas colisões tem? 1, 2, não tem aqui, e 3. São 3 colisões. Aqui, a distribuição é um pouco parecida, de forma simétrica, e também vai ter 3 colisões. Vocês concordam que, fazendo uma operação de recombinação, nós reduzimos as colisões entre as rainhas de 6 para 3? Sim, sim. Beleza. Como isso aqui poderia ter aumentado? Poderia. Eu poderia ter pais com colisões, 3 colisões. Por exemplo, se esses 2 filhos aqui se recombinarem, eles podem voltar a ter a carga genética dos pais. Voltar a ter 6 colisões. Pode ser ao contrário? Pode. O que a seleção natural das espécies fazem é, quando os filhos são piores, os filhos tendem a não ser selecionados. Quando os pais são piores, os pais tendem a não ser selecionados. É isso que a seleção natural das espécies faz. Então, a seleção natural das espécies vai fazer uma pressão seletiva, de forma que a cada geração, a geração seguinte tende a ser melhor que a geração anterior. Tá claro isso, gente? Sim, Sim. mas nesse caso aí, seria tentando evitar as posições que foram erradas no passado serem repetidas? Na verdade, tentando selecionar cada vez mais indivíduos melhores, e esses indivíduos melhores tentando fazer com que eles também, quando eles fizerem o cruzamento, ou o crossover, ou a recombinação, eles gerem filhos melhores. Quando não gerar filhos melhores, a seleção natural vai tender a selecionar os pais e não os filhos. Faz sentido isso? Não sei se te respondi. Te respondi? Faz sentido. Tipo assim, faz a comparação para ver qual geração melhor, se eu vou, o pai ou o filho. Na verdade, a seleção natural, ele percorre aqui e verifica. Esse filho aqui, quanto que ele tem de cálculo de colisões? Vamos tentar usar o problema das 8 rainhas, né? Esse aqui tem 3 colisões, 2, 10, sei lá, 4, 5 colisões. Esses de 10, 5, 4 colisões vão ficar para trás. Eles vão morrer aqui. E a seleção natural das espécies vai pegar os filhos de menor colisão e jogar para a próxima geração. A próxima geração, de novo, vai passar por um processo de avaliação, vai ter filhos, vai ter mutantes, vai gerar novos indivíduos aqui, e vai ter novamente a seleção natural das espécies.
Seleção natural das espécies. E essa seleção natural das espécies vai tentar selecionar os melhores indivíduos para a terceira geração, e assim por diante. Então, existe uma pressão seletiva feita pela seleção natural das espécies, de forma que essa pressão ela tenta selecionar cada vez indivíduos melhores. Então, a cada geração, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos tendem a ser melhores. A ideia é essa. Sim. Tá certo? Sim. Então, tá bom. Então, nós vimos aqui o problema de representação da matriz. Vimos que a representação vetorial, ela reduz o espaço de busca, eliminando só aquelas que não são boas soluções. Não é a solução que a gente está procurando. Além de reduzir o nosso espaço de busca, ela me dá uma representação mais fácil para fazer esse cruzamento. Nós vimos aqui que existe uma função de avaliação utilizada pela seleção natural das espécies. A função de avaliação aqui que nós utilizamos foi a contagem de colisões entre as rainhas. Quanto maior é o número da colisão, pior é o fitness, pior é o indivíduo. Fitness tem mais a ver com saudável, né? Pior é o indivíduo. E quanto menor esse retorno da função de avaliação, melhor é o indivíduo, maior é o seu fitness. Tá certo, gente? Certo? Certo. Beleza. Que mais? Então, se eu for pegar o nosso slide aqui, eu já falei sobre isso aqui, falei que existe uma correspondência, agora a gente está entrando um pouco em mais de detalhes. Falei que o indivíduo na biologia representa na computação a solução candidata. Existe a recombinação na biologia, nós demos um exemplo aqui de recombinação na computação. Mutação. E se neste mesmo problema aqui, além de eu ter gerado estes filhos, este filho aqui sofreu uma mutação ao longo da vida dele. Como que é uma mutação no ser humano? Como que a gente sofre mutação? A gente tem uma cadeia lá de genes, é isso? E por algum motivo, em alguma célula nossa, o gene que estava aqui, o valor dele passou a ter outro valor no lugar dele. É isso que é uma mutação, não é, gente? Sim. Então tá jóia. Então vamos supor que por algum motivo esse indivíduo aqui, esse gene aqui, deixa eu usar o indivíduo de cá que vai ficar mais fácil para mim. Por algum motivo, esse indivíduo aqui sofreu uma mutação. E a mutação dele foi a seguinte, deixa eu tentar aqui achar uma mutação que melhora ele. Esse gene aqui passou a ser 1, esse aqui continuou sendo 0, esse aqui 3 e esse aqui 3. Se eu for fazer uma representação matricial, desse indivíduo aqui, 1, Douglas, pode falar. mas quais tipos de mutações podem acontecer? Porque eu vi que, nesse caso aí, desse problema, uma nova rainha, né, surgiu no problema. Na verdade, não é nenhuma nova rainha.
Eu estou entendendo a sua pergunta, eu vou voltar e vou deixar você formular ela melhor. Na verdade, a rainha ela mudou de posição, porque já existia 4 rainhas. Essa rainha aqui na posição 0, essa aqui na posição 0 daquela coluna, na posição 3 e na posição 3. A nossa solução candidata, ela sofreu alguma mutação que a rainha que estava na posição 0 passou para a posição 1. Entendi, confundi, realmente. Beleza? Mas pode fazer a sua pergunta. Desculpa aí te interromper. Então, a única modificação que poderia acontecer viável, que faz sentido, é a troca de posição, né? Não pode surgir uma rainha ou sumir alguma rainha, não, né? Isso, não vai sumir porque a gente vai continuar tendo um vetor com 4 posições e cada uma das 4 posições ainda vai informar, olha, eu informo que essa rainha nessa coluna aqui está na posição, passou da posição 0 para a posição 1. Então não surgiu nova rainha e nem perdeu a rainha. A rainha que estava nessa posição continuou na posição 0. A rainha que estava nessa posição continuou na 3 e continuou na 3. Sim. Então, a nossa solução candidata é que sofreu alteração, e não a quantidade de rainhas, em termos de menos rainha ou mais rainhas. Sim. A minha dúvida era no conceito da mutação, porque é uma alteração, mas que alteração poderia ser, entendeu? Isso. Agora Se a entendi. gente... Ah, beleza. E complementando a sua pergunta, ou a minha resposta, e se ficar alguma dúvida, você pode voltar nela, que tipo de alteração eu posso sofrer em cada um desses genes? Porque cada uma dessas posições é chamada de gene. Simples. Qual a alteração que eu posso colocar aqui, imputar aqui? Eu posso colocar o valor 1, o valor 2 e o valor 3. Não posso colocar mais nenhum outro valor. Assim como nós, seres humanos, a gente só tem só adenina, citosina, guanina e timina, se eu não me engano. Eu acho que eu acertei essas 4 aí. Então, qualquer mutação que a gente sofrer vai ser em uma determinada posição da nossa carga genética e para um desses 4 valores. Faz sentido isso que eu estou falando, não faz, gente? Sim. Beleza. Um detalhe, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que na biologia, crossover, recombinação, eu não tenho muita certeza, eu acho que são coisas diferentes na biologia. Se forem diferentes, aqui na computação, em toda a literatura que eu conheço, é tratada da mesma forma. Tá certo? Recombinação e crossover e cruzamento, tudo é a mesma coisa. Tá certo, gente? Tranquilo, gente? Tranquilo. Então tá bom. Que mais? Eu gerei esse indivíduo através... Esse indivíduo aqui, ele sofreu uma mutação e gerou esse. Se a gente colocar ele numa matriz, para visualmente nós avaliarmos ele, colocarmos naquela função de avaliação, a gente vai verificar que a rainha que estava na posição 0 passou para cá, posição 1. Desculpa, eu queria colocar era 2 aqui. Acho que eu pensei na 2 e coloquei 1. 2. Então, ó, 0, 1, 2, 3 e 3. Tá certo, não tá, gente? Se a gente for contar o número de colisões que existem, a gente vai ver essa rainha não colide com essa e com nenhuma dessas outras. Essa rainha tem uma colisão com esta. Opa, eu acho que tá errado. Não tem colisão com essa. E aqui tem uma colisão somente. Tá certo? Então, beleza. Vantagens de existir
o operador genético mutação? Primeiro, na nossa população inicial, não existia um gene nessa posição aqui, 2, em lugar nenhum, inclusive. Então, eu vou ter uma diversidade genética. Eu vou ter valores diferentes para aquela posição genética. Começa a existir valores diferentes. Vamos supor que em algum momento da nossa existência, da humanidade, uma determinada posição lá recebe um valor genético que nunca recebeu e começa a produzir seres humanos extremamente inteligentes, ou com uma capacidade intelectual muito maior que a nossa. Então, a ideia aqui é aproveitar da mutação para tentar gerar filhos melhores, que é este caso aqui. Tá certo? Além disso, houve uma diversidade genética. Não existia valor 2 em lugar nenhum, e ele apareceu aqui, por causa da mutação. E deu uma melhorada no nosso indivíduo. Então, a gente vai ver que, segundo o slide que a gente mostrou, além de existir os indivíduos e eles se recombinarem, a mutação é um operador genético utilizado, bem utilizado. Professor, pode falar. Eu não sei se eu vou voltar muito atrás, mas só um detalhe que eu fiquei na dúvida é o seguinte: quando vai Pode gerar as novas gerações, quando vai fazer, gerar as novas gerações, Sim. tem um vô, vai gerar o filho, que é o pai vai gerar um novo filho. Então, eu não entendi se você usa algum conceito, algum parâmetro de comparação a, sei lá, você usa um parâmetro para verificar se o vô que foi gerado tem que melhorar na próxima geração do filho. Não, a princípio não. A Randômico, princípio né? é randômico, é aleatório. Essa Entendi. seleção natural das espécies simplesmente verifica. Ela pode ser elitista, pega os melhores indivíduos e passa para a próxima geração e não quer nem saber. Mas ela pode ser aleatória também, dando preferência para aqueles que têm um fitness melhor. E eu posso fazer uma combinação dos dois. Ela pode ser parte elitista, dos 8 que eu tenho que passar para lá, eu passo os 2 melhores, não quero nem saber. E 6 que eu tenho que passar para lá, para a segunda geração, eu uso um processo aleatório que dá preferência para os melhores. Entendi. Tranquilo. Não sei se eu te respondi. Eu consegui responder? Sim, conseguiu. Beleza. Não tem problema. A gente pode voltar atrás sempre que vocês quiserem. Então, olha, nós vimos que a recombinação trouxe alguns benefícios. Gera filhos melhores. Nós vimos que a mutação, além de ter gerado um filho melhor, introduziu uma carga genética que não existia ainda naquela espécie, que era o 2, o valor 2. Tá certo? E isso melhorou bastante o nosso indivíduo. Que mais que dá para ser dito? Eu acho que desse slide é só. Beleza? Existe um algoritmo chamado Simple Genetic Algorithm. E ele é descrito através desses 6 passos. Então, olha, cria-se uma população contendo N indivíduos com valores aleatórios. Que valores aleatórios são esses? Valores para cada posição genética. Então, N indivíduos, 8, 20 indivíduos, com valores em cada posição genética aleatório. Calcula-se o fitness para cada indivíduo da população. Seleciona os pares de indivíduos para gerar filhos através da recombinação. Essa seleção pode ser feita privilegiando os indivíduos de melhor fitness. Aplica-se a mutação em alguns genes de alguns indivíduos ou de alguns filhos. Selecionam-se os indivíduos que passarão para a próxima geração.
e volta-se ao passo 2. Deixa eu finalizar isso aqui. Vou tentar desenhar esse Simple Genetic Algorithm, que existe na literatura, inclusive. Então, nós vamos ter uma população inicial. Então, imagina essa população inicial, eu gerando 20 vetores, como este, com valores aleatórios, e em cada posição genética eu tenho valores entre 0 e 3. Tá certo, gente? Então, gerei minha população inicial. Minha população inicial, eu vou considerar ela como pais, nesse caso. Eu vou ter 20 pais. Tá certo? Desses 20 pais, eu quero criar uma população de filhos. Estes filhos aqui, eles já vão ser a próxima geração. Isso no SGA é assim que é feito. SGA, Simple Genetic Algorithm, é assim que é feito. Esses filhos já vão ser a próxima geração. Beleza? Então, o que eu faço? Eu faço da seguinte forma. No Simple Genetic Algorithm, eu posso fazer a recombinação ou a mutação. Qual dos dois que eu faço? Eu tenho 20 pais. Por enquanto, eu não tenho nenhum filho. É a primeira vez que eu vou fazer a geração de filhos. Então, o que eu faço? Eu seleciono os melhores pais. Rodo de forma... Eu vou tirar essa seleção aí de melhores pais, eu vou fazer um pouquinho diferente. De forma aleatória, eu seleciono 2 pais e faço a recombinação gerando 2 filhos. Ah, mas tem essa mutação aqui. Como que eu faço? Como que eu escolho se eu vou recombinar ou mutar um pai? Eu gero um número aleatório entre 0 e 1. Se este número aleatório acho que o 1 ele fica fora, né? Intervalo aberto. Se este número aleatório ele for maior ou igual que 0,95, eu vou executar a mutação. Se esse número aleatório for menor que 0,95, eu vou gerar a recombinação. Tá certo? Então, eu gerei um número aleatório. Deu menor que 0,95, eu vou fazer a recombinação. Eu seleciono 2 pais aleatórios e crio 2 filhos aqui. Aí aqui tem uma pergunta a ser feita. O nosso N aqui vale 20, que é o número de indivíduos a cada geração. Aí eu faço a pergunta. O nosso N, ele é igual a 20? Se sim... Opa, desculpa. Eu faço uma pergunta aqui. Se o número de filhos ele é menor que 20, se sim, eu volto cá em cima para selecionar mais pais até formar 20 filhos. Se não, os filhos eles se tornam new pop, nova população.
verifico, eu vou voltar aqui daqui a pouco, tá, gente? Verifico a condição de parada. A gente vai falar sobre essa condição de parada. Se sim, o algoritmo chegou no fim. Seleciona o melhor indivíduo daquela população. Se não, New Pop se torna pai. Tá certo? Então vamos voltar cá no início de novo. Tenho 20 pais. Gerei um número aleatório. Ele ficou menor que 0,95. Resolvi fazer a recombinação. Selecionei 2 pais qualquer e fiz a recombinação. Gerei 2 filhos. Número de filhos continua sendo menor que 20? Se sim, eu volto cá em cima, rodo o número aleatório, deu menor que 95, 0,95. Então, é recombinação. Pego 2 pais aleatórios, gero 2 filhos e coloco esses 2 filhos. O 2 filhos aqui, esse conjunto de filhos aqui passou para 4 filhos. Número de filhos menor que 20? Sim. Então, ele sobe, roda o número aleatório. Deu menor que 0,95? Não. Deu maior ou igual a 95. Então, é mutação. Pego um pai aleatório, ele vai sofrer mutação e vai ser jogado aqui nos filhos. Ele vai passar a ter 5 filhos. Aí eu vou fazendo isso aqui, a próxima pegou recombinação. Vai deixar de ser 5 filhos para passar a ser 7 filhos. O próximo vai ser mutação. Passou para 8 filhos. Vamos supor que ele chegou a 19 filhos. Continua sendo menor que 20? Continua. Então, esse sim aqui ele volta. Na hora que ele vai criar o número aleatório, se ele viu que ele é 19, para completar 20 filhos exatos, ele tem que fazer mutação. Então, ele desconsidera esse número aleatório, faz a mutação e inteira 20 filhos. Número de filhos é menor que 20? Não. Então, os filhos eles se tornam new pop. A condição de parada aqui pode ser feita de algumas formas. A primeira forma condição de parada é se o número de gerações já atingiu o número de gerações máxima. Pode ser uma condição de parada. Outra condição de parada é se eu encontrei um indivíduo nesse new pop que não tenha colisão nenhuma. Então, ele para também e exibe aqui o indivíduo de melhor fitness ou de menor número de colisões. Se a condição de parada não foi atingida, new pop se torna paz e começa todo o processo. Alguma pergunta, gente? Pelo que entendi, a ideia central é ver se o número de filhos é igual à da geração dos pais. Sim. Aí vai conferindo isso e vai gerando. Aí ele Isso. basicamente só usa o parâmetro ali para ver se vai fazer uma melhoria ou se vai manter. Que a melhoria seria fazer a mutação, correto? Certo. Nesse SGA, eu acabei tirando uma parte aqui, que é a melhoria. Quem faz a melhoria mesmo de uma geração para outra, deixa eu ver se eu consigo responder sua pergunta. Se eu não conseguir responder sua pergunta, você refaz ela, por favor. A melhoria em si, ela é atingida pela seleção natural das espécies. Eu não apliquei ela aqui. Faltou aplicar na situação de selecionar os pais que vai sofrer recombinação ou mutação. Na hora que eu vou selecionar os pais, eu posso selecionar dando preferência para aqueles que têm melhor avaliação.
Você está me Entendi, entendendo? entendi. Sim. Mas Aí o processo de seleção natural das espécies vai ser aplicado na seleção dos pais, nesse lugar aqui. Aí essa seleção natural das espécies, ela vai fazer aquela pressão seletiva. Olha, eu vou tentar selecionar só os melhores pais para gerarem filhos. Pode refazer a pergunta aí, se eu não tiver respondido, ou as suas considerações. Fique à vontade. não entendi esse detalhe, que tipo, você já parte do começo já filtrando os pais para serem os melhores. Mas Sim, eu falo o fato, a diferença maior entre mutação e o R é de recombinação. recombinação. Qual que é a diferença principal entre você fazer recombinação e você fazer mutação? Porque pelo que eu Veja, entendi, mutação seria tipo uma melhoria, correto? na verdade, não é uma melhoria direta, não me garante a melhoria. A mutação, ela tende a acrescentar novos valores genéticos para as posições que já existem, aumenta a diversidade genética. Vamos supor que uma mutação faça com que um pai tenha olho preto e a mãe tenha olho verde, o filho nasça com, eu já vi isso acontecendo, um olho sendo verde e o outro sendo preto. Eu já vi já. Ou um olho sendo metade verde e metade preto. Eu já vi isso também. Mais doido ainda. Então, a mutação, ela insere informações novas na nossa população. Possibilidades novas. E Entendi. a recombinação tenta obter o melhor dos dois pais. Essa é a tentativa da recombinação. Entendi. Beleza? Tranquilo, beleza. Recombinação tenta obter o melhor dos dois pais. E a mutação tenta inserir uma carga genética que não existe na população, de forma a melhorar o indivíduo que está na população. A ideia é essa. Então, esse aqui é o SGA. Toda vez que eu vou selecionar os pais, eu levo em consideração a seleção natural das espécies. Eu tento sempre recombinar pais que sejam melhores. A gente vai ver ainda a seleção natural das espécies mais no detalhe. E se eu falar o seguinte, eu quero garantir que a próxima geração tenha pelo menos os quatro indivíduos melhores que se encontram aqui, eles vão passar para a nova população. Aí eu faço o seguinte, aplico um elitismo aqui. Elitismo. Esse elitismo, ele traz os quatro melhores, sem dar chance nem nada. Ele só simplesmente pega e coloca os quatro melhores aqui. E ao invés de eu gerar 20 filhos, eu gero 16 filhos. N menos E de elitismo. Beleza? Então, o SGA já foi evoluído, eu já vi casos que era assim. Alguma dúvida, gente? Não? Não, não. Beleza. Vamos fazer mais um aqui. Esse aqui é o SGA. Teve um aluno de TCC que eu pedi para comparar esse SGA com um que nós mesmos desenvolvemos, nós chamamos ele de FGA. A ideia era chamar ele de Full Genetic Algorithm. Ele era um pouquinho diferente. É esse aqui que eu vou pedir eles para vocês executarem, porque, de forma geral, ele foi melhor do que o outro.
Por isso que chama algoritmos genéticos, no plural. Se o algoritmo genético, para ele ser chamado de genético, geralmente ele tem que ter um indivíduo, uma representação da solução candidata. Eu posso ter um e ou outro operador, que é recombinação e mutação, somente um, somente o outro, posso ter. Mas a seleção natural das espécies, aquela que faz a pressão seletiva para cada geração melhorar, geralmente todos os algoritmos genéticos têm. E existe também uma função lá de avaliação, para a gente calcular o fitness do indivíduo. Então, se tiver essas características, geralmente todos os algoritmos genéticos têm essas características. Então, baseado nisso, nós criamos uma população inicial aleatória de 20. Vamos seguir o mesmo exemplo aqui. Pop ini. Essa pop ini, ela se tornava, era considerada como se fossem os pais, que tem 20. Os pais, ele gerava 20 filhos, não era aplicado seleção aqui para selecionar os pais, era aleatório mesmo. Então, de 2 em 2 pais, a gente gerava 2 filhos. Então, a gente gerava 20 filhos. Opa, perdão. Também de tamanho 20. Nós gerávamos, para cada um dos pais, nós gerávamos 20 mutantes. Para cada um dos pais, desculpa, a gente gerava um mutante. Só um momento, gente. Desculpa, gente, eu precisei de atender aqui. Então, olha, cada um dos pais vai gerar um mutante. Então, a gente vai ter 20 mutantes. Até aqui tranquilo, gente? Tranquilo? Nós vamos unir os filhos, unir os pais e unir os mutantes em uma única lista. Então, a gente vai ter 60 indivíduos. Tá certo? Então, vou chamar aqui de POP auxiliar. AUX POP. Um pouco parecido com esse primeiro desenho que eu fiz aqui na frente, né? Na verdade, aqui a gente misturava os pais com os filhos e os mutantes antes de aplicar a seleção natural das espécies. Até aqui tranquilo, gente? Alguma dúvida? Tranquilo. Beleza. Aí aqui a gente vinha e aplicava a seleção natural das espécies. Era feita a avaliação, né? Então, a seleção natural das espécies, ela poderia ocorrer da seguinte forma. Os 4 melhores dessa população auxiliar, eu vou aplicar tanto o elitismo quanto um processo de seleção aleatória. Então, por elitismo, a gente selecionava 4. Elitismo. Parece que está escrito certo. A gente selecionava 4. E por uma que a gente vai ver mais na frente com detalhe, uma
roleta viciada. A gente selecionava 16. E a gente gerava um new pop com 20, novamente. E esse new pop se tornava os pais da próxima geração. Está um pouco mais parecido com isso que nós vimos aqui. Tá certo? Este aqui que eu vou pedir para vocês implementarem na sala de aula. Alguma dúvida, gente? Aguarda só um minutinho aí que eu vou ficar no mudo, eu só vou atender o telefone aqui rapidinho. Então, gente, alguma dúvida? Desculpa que o telefone tocou de novo. Não, tranquilo? Até aqui? Deu para entender. Beleza. A minha ideia é... Deixa eu... Eu vou encerrar a aula por agora, vou até parar a gravação.